palestra das semanas, eu tenho falado muitas vezes sobre os códigos dos filhos de Abraão. E muita gente tem me perguntado muito sobre isso, porque os códigos dos filhos de Abraão é algo que você não me vê falando em cursos abertos, em treinamentos abertos, especificamente da Escola da Prosperidade e do método Ten Advanced. O Ten Advanced vai ter a primeira edição agora em agosto, lá em Alphaville, e toda a base do método Ten Advanced é os princípios dos códigos dos filhos de Abraão e neurociência, voltada para reprogramação da mente para o crescimento profissional e financeiro. Esse é o propósito do Advanced. É uma mentoria exclusiva para crescimento financeiro, para quebra de travas financeiras. Mas em outro momento eu falo mais sobre isso. E eu quero falar com vocês aqui sobre o que são esses códigos dos filhos de Abraão. Quem são esses tais filhos de Abraão? Isso não é nada profético, tá? Nada contra atos proféticos. É que eu gosto de atos proféticos mais práticos. Eu gosto de atos proféticos mais práticos. Quer ver um ato profético que eu gosto? Um ato profético para prosperar. Quem quer aprender agora um ato profético para prosperar financeiramente? Escreve eu aí. Eu vou ensinar, hein? Você vai se surpreender com esse ato profético. Ele é muito poderoso. Olha um ato profético, anota aí. Gaste menos do que você ganha. Não estoure o limite do cartão de crédito. Eu já dei 2 atos proféticos. Falei que ia dar 1, dei 2. Se você fizer esse ato profético todos os meses, gastar menos do que você ganha, até o final do ano, você terá prosperado muito mais. Você terá conseguido comprar coisas que você não consegue hoje, terá conseguido investir. É forte ou não é esse ato profético? Fala sério. É muito forte. Então não adianta você fazer voto na igreja, fazer oferta no altar, não adianta você fazer nada disso se você não cumpre princípios básicos. Não funciona. Ah, porque eu fiz um ato profético lá, investi dinheiro no altar e a resposta não veio. Porque Deus não é um malandro. Deus não dá jeitinho brasileiro. Deus não é alguém que é vendido. Deus não é um mercenário. Não. Deus não quebra princípio por causa de dinheiro. Tem gente que trata Deus como um vagabundo. Eu sei que é forte a frase. Tem gente que trata Deus como um vagabundo. Eu vou dar dinheiro para ele e ele vai quebrar os princípios por causa do dinheiro que eu dei. Eu vou continuar gastando mais do que eu ganho, eu vou continuar não cumprindo princípios básicos, vou continuar tendo dificuldade de funcionar com pessoas, vou continuar não cumprindo horário na empresa, vou continuar não batendo meta, mas eu vou fazer um ato profético lá. Eu vou colocar R$1.000 lá no altar para o pastor levar para o monte e queimar. Queimar o pedido, né? Porque o dinheiro não vai ser queimado, né? Então, e eu vou para queimar e aí a minha vida vai mudar? Não, não vai mudar. Absolutamente não vai mudar. Mas vamos lá, outro dia a gente aprofunda mais nisso. Tem muita gente nova hoje aqui para vocês não se escandalizarem logo de cara, né? Então, brincadeiras à parte, quem são os filhos de Abraão, gente? Ismael e Isaac. Eu só falo Isaac e Ismael porque Isaac é o da promessa, mas o primeiro filho de Abraão não é Isaac. Isaac é o que ganhou o título de primogênito, porque ele era o filho da promessa. E Ismael é o filho da barganha, né? Ismael é o filho do jeitinho que a Sara deu para nascer uma criança, mas não era o plano de Deus. Mas ele é filho de Abraão. Ele é o primeiro filho de Abraão. E de Isaac e de Ismael vão nascer 2 povos. O povo árabe nasce de Ismael, o povo judeu nasce de Isaac. E quem são os 2 povos mais prósperos da terra? São os árabes e são os judeus. A maior parte da riqueza do mundo está concentrada na mão de árabes e de judeus. A maior parte do ouro
que existe no mundo está na mão dos árabes. A maior parte do petróleo que existe no mundo, do ouro, dos diamantes, também estão na mão destes povos. Grande parte, ou as maiores tecnologias que existem hoje, está na mão de judeus. A nação de Israel, ela fica cercada por inimigos e tem um sistema de segurança anti-guerra, anti-bomba, mais poderoso e eficaz do planeta. O povo árabe e o povo judeu, eles vivem em uma região horrorosa. Eles vivem no pior lado do planeta. Eles vivem no pior lado da Terra. Lá não tem vegetação. Lá é deserto. Eles vivem no meio do deserto. O ambiente não é favorável. O lugar não é favorável. A geografia não é favorável. O ambiente não é favorável. As pessoas, a grande parte, não tem comportamentos favoráveis também para o crescimento, porque o pessoal vive em guerra por questões religiosas. Então, nós estamos falando de um lugar que não tem uma geografia favorável, que não tem um clima favorável, que não tem um ambiente favorável, que não tem um ecossistema favorável, e mesmo assim, este lugar abriga os dois povos mais prósperos da Terra. Esse povo tem alguma coisa especial, não tem? Esse povo só pode ter alguma coisa diferente. Sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Escreve aí no chat. Interage aí, você que está com a câmera fechada. Esse povo tem que ter alguma coisa. Ah, é por causa da bênção de Deus que está sobre eles. A bênção de Deus está sobre nós também. E por que que nós, vivendo no melhor lugar do planeta, não temos a mesma prosperidade? A bênção de Deus está sobre nós também. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, não tem a ver com a bênção. Não tem a ver com a presença do Espírito Santo. Não tem a ver com uma unção especial. Tem a ver com outra coisa. Nós vivemos no melhor lugar do planeta. Não sei se você sabe. Mas a água, uma das melhores águas, água potável para beber que existe no planeta, é a nossa água, é a água brasileira. Um dos ecossistemas mais favoráveis para o crescimento de qualquer tipo de plantação está aqui no Brasil. Nós vivemos em um dos melhores solos do planeta. Nós vivemos no melhor espaço geográfico do planeta. A maior floresta do planeta, que é responsável pela qualidade do oxigênio do planeta, está aqui no nosso país. Então, por quê que no ambiente favorável, numa geografia favorável, com um ecossistema favorável, por que que nós não prosperamos? E por que que lá do outro lado, num lugar desfavorável, ecossistema desfavorável, ambiente desfavorável, lugar ruim, eles são as pessoas, os povos mais prósperos do mundo? O que que eles têm? A gente vai descobrir. Esses são os códigos dos filhos de Abraão. Eu não vou falar todos aqui, evidentemente, mas hoje eu quero que você entenda o que é isso. Esses códigos não são chaves espirituais. Não. Eu sei que as pessoas gostam de ouvir esses termos, chaves espirituais, atos proféticos. A gente é bem místico. Isso é do brasileiro. O brasileiro gosta do misticismo. A gente gosta de misticismo, a gente gosta de sincretismo religioso, a gente gosta de mistura. O brasileiro não é conhecido pela mistura? A gente faz isso na religião também. É o candomblé que mistura espiritismo com catolicismo. É o movimento de macumba que tem santo da Igreja Católica envolvido, com entidade da Umbanda. É uma salada. É a igreja evangélica que mistura evangelho com judaísmo. É a outra evangélica que mistura judaísmo e espiritismo. É uma salada. Isso é do brasileiro. Agora, a gente gosta desse misticismo. Agora, isso aqui não é místico. Não é místico. O que eu vou falar não é místico. O que eu vou falar não é espiritual. O que eu vou falar gera um efeito no mundo espiritual, mas em essência não é espiritual. O que eu vou ensinar para vocês aqui envolve impactos espirituais, mas é algo humano. Porque o mundo espiritual, ele não age. O mundo espiritual, ele reage. O bem e o mal.
o espírito das trevas e o Espírito Santo. Eles não agem, eles reagem. Como assim? Então, não tem uma atuação maligna contra a minha vida? A atuação mais maligna contra a sua vida são seus próprios comportamentos. A maior parte dos seus problemas, até hoje, se você analisar sistematicamente, honestamente, a maior parte dos seus problemas até hoje foram gerados por desequilíbrios emocionais ou financeiros. A maior parte dos problemas das pessoas ou são de ordem emocional ou são de ordem financeira, não são de ordem espiritual. Por isso que a maior parte das pessoas tem dificuldade de mudar de vida e de mudar de resultado. Porque se fosse problema espiritual, estava fácil, era só orar. Se fosse problema espiritual, estava simples, era só repreender na autoridade do nome de Jesus, porque na autoridade do nome de Jesus, todo mal cai por terra, toda maldição é quebrada. Agora, como não é espiritual, é comportamental, aí mudar comportamento é mais difícil. Porque para mudar comportamento envolve autoconsciência, envolve autorresponsabilidade, envolve você olhar para você mesmo como o principal responsável pelos seus próprios resultados e como o principal autor da sua própria história, o que é desafiador. Tem gente que tinha que dar graças a Deus que o diabo existe, porque senão ele não ia ter ninguém para botar a culpa. Senão não tem ninguém para responsabilizar. Porque tem gente que vive uma vida em constante terceirização de responsabilidade. Ah, a minha vida está assim porque deve ter um encosto. É alguma amarração. É uma macumba, uma obra de feitiçaria que fizeram contra mim. É muita inveja. Você nem tem nada. A pessoa que fala isso geralmente nem tem nada. Vai invejar o quê? O que a pessoa vai invejar? Está se achando muito. Isso tem a ver com orgulho. Essas pessoas que falam assim, geralmente são orgulhosas e não sabem. Porque se eu acho que todo lugar que eu vou, as pessoas querem me invejar e me perseguir, eu estou me sentindo a última Coca-Cola do deserto. A última traquinas do pacote. Estou me sentindo demais. Está se sentindo mais do que Lúcifer, né? Porque Lúcifer não queria ser maior do que Deus, ele queria ser igual. Ele queria colocar o trono dele do lado, não era acima. Tem gente que está mais soberbo do que o próprio capeta. Então, não tem a ver com ações espirituais. O mundo espiritual só reage. Como que funciona isso? Ah, o espírito da contenda entrou na minha casa. Digamos que esse espírito existe. Que eu nunca vi ele na Bíblia, mas digamos que ele existe. Para ele entrar, ele precisa de quê? Ele precisa de briga, né? O espírito da contenda se alimenta de briga, né? O espírito da confusão se alimenta de quê? De confusão. Então, se não tiver confusão na sua casa, ele não entra. Então, se não tiver briga na sua família, ele não entra. Então, percebe que o mundo espiritual não age. Ele só reage. Ele não colocou a briga, ele entrou na briga que você começou. Aí o devorador, digamos que o devorador exista, porque na Bíblia, o único texto que a Bíblia fala de devorador, migrador e cortador, não são 3 espíritos, são 3 insetos, que resolve com inseticida. Está lá na Bíblia. Inseto mata com inseticida. A única vez que aparece lá, ele não está vindo consumir as finanças de ninguém, não. Ah, o devorador entrou na minha família, nas minhas finanças, aliás, e acabou com as minhas finanças. Você gasta mais do que você ganha. Você compromete o seu salário antes mesmo de recebê-lo. O famoso... Não vou falar isso aqui essa hora, não. Mas, enfim. E aí depois espiritualiza, porque espiritualizar é mais fácil, né? É mais fácil eu falar que eu dei lugar para o diabo do que eu falar que eu errei. É mais fácil eu falar que eu fiquei endemoniado, eu estava endemoniado, por isso que eu fiz. Eu nem lembro o que eu fiz. Tem o coma alcoólico, né? Tem gente que tem o coma espiritual, né? Eu estava cego. Eu estava cego. Não, eu estava vendo, ouvindo, sentindo e estava gostando. Senão não estava fazendo. Só que nós temos essa tendência a terceirizar a responsabilidade. Só que esses códigos não são chaves espirituais, são princípios. Os códigos dos filhos de Abraão são princípios. E não são princípios judeus, não são princípios árabes, muçulmanos ou princípios cristãos. Não são. Princípios islâmicos, não são. São princípios bíblicos. Existem princípios que você pensa que é princípio judeu,
que você pensa que é princípio cristão, mas são princípios bíblicos. Como que funciona isso? Por exemplo, vamos falar de um princípio bem polêmico aqui. O princípio do dízimo, o dízimo. Tem gente que fica debatendo, aí o dízimo era do judaísmo ou é do cristianismo? O dízimo era para o povo judeu ou o dízimo é para a igreja? O dízimo é um princípio cristão ou é um princípio judaico? Não é nem cristão e nem judaico. Como assim? Coloca uma cara de assustado aí, ó. Coloca uma carinha aqui, ó, de pânico aqui, ó. Ó, essa carinha aqui, ó. Não é nem um princípio cristão, nem um princípio judeu. Não é nem do cristianismo, nem do judaísmo. É o que, então? É um princípio bíblico. Porque existe antes do judaísmo e existe antes do cristianismo. Antes do cristianismo existir, existiu o judaísmo. Antes do judaísmo existir, já existiu o dízimo. Antes do povo judeu existir, de onde veio o judaísmo? Antes do povo hebreu existir, de onde veio o povo judeu? De onde veio o judaísmo? Antes de tudo isso existir, já existiu o dízimo lá em Gênesis. Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Os povos pagãos daquele tempo já tinham o hábito de dizimar para suas entidades, para suas divindades. Ou seja, antes de existir a religião, já existia o dízimo. Então, o dízimo não é um princípio judeu, nem um princípio cristão. É um princípio bíblico. Por isso que ele é tão poderoso. Só que ele é só um princípio. Ele não é o princípio. Ele é um dos princípios. Por exemplo, quem treina aqui? Quem faz atividade física? Quem treina na academia? Quem não está treinando, começa a treinar. É pecado não treinar, tá? A Bíblia diz para a gente conservar o espírito, a alma e o corpo. Tem que cuidar do corpo. Se você treinar todos os dias, você vai transformar o seu corpo? Se você só treinar todos os dias, não vai transformar o seu corpo. Você vai ter algum resultado, mas transformar ele você não vai. Porque se você treinar, mas não tiver uma dieta alinhada ao treino, você não vive a transformação necessária. Faz sentido o que eu estou falando? Se você faz 1 hora de cardio e depois toma 1 litro de Coca-Cola, uma ação sabotou a outra. Se você faz 2 horas de musculação, depois vai comer um lanche no McDonald's, vai comer metade de um pudim sozinho, aí você sabotou o processo. Então você só está cumprindo um princípio. Para você, por exemplo, emagrecer, eu sou especialista em fazer as pessoas emagrecerem, através de treinamento mental. Ó, se você vai emagrecer, você precisa de treinamento mental, emocional, transformação psicológica. Você precisa de dieta e de treinamento físico. São 3 princípios. Se você faz o treinamento mental e não faz a dieta, não resolve. Se você faz a dieta e não faz a atividade física, também não resolve. É um conjunto. Você tem que fazer os 3. Tem gente que só é dizimista e acha que tem que prosperar. Não vou prosperar. E ainda é dizimista pelo motivo errado. Ainda é dizimista pelo motivo errado. O dízimo é um dos códigos dos filhos de Abraão. Porque quem começou essa história não foi o judaísmo, não foi os judeus, não foi os hebreus, foi o próprio Abraão. É só um princípio. Ou você vê lá na igreja que todos os dizimistas são prósperos. Todo dizimista é rico. Não é verdade, é mentira. A maior parte dos dizimistas vive uma vida de escassez. Sim ou não? A maior parte das pessoas que você conhece que dizimam não são prósperos. E por que não? Porque eles só dizimam. Eles não fazem as outras coisas. Não adianta ser dizimista e não ter inteligência financeira. E se você for pela razão errada, também não funciona. Porque a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração, ele pesa a nossa alma numa balança justa. Tem gente que dá o dízimo para prosperar. Por isso que não prospera. Tem gente que dá o dízimo para receber como uma moeda de troca. Eu vou ser dizimista fiel para Deus prosperar os meus negócios. Não, seus negócios não prosperam com dízimo. Seus negócios prosperam com sabedoria, com inteligência, com competência, com qualidade. Porque tem gente que não é dizimista e o negócio dele está melhor do que o seu.
Tem gente que nem acredita em Deus e está vivendo uma vida mais plena. E eu não estou falando de dinheiro, não, tá? Estou falando de vida plena mesmo. Porque ter dinheiro é só uma parte. Eu estou falando de gente que tem uma vida incrível, que tem um casamento incrível, que tem uma família incrível, que tem uma vida emocional incrível. E nem no seu Deus ele acredita. Ah, mas quando ele morrer, ele vai para o inferno, né? Mas até o inferno chegar, né? Quando ele morrer, enquanto ele estiver vivo, ele está vivendo melhor do que você. Enquanto ele estiver vivo, ele está vivendo uma vida extraordinária. Ah, mas eu vou para o céu na eternidade. Então, só que o céu pode demorar mais uns 100 anos para chegar. Jesus pode voltar hoje. Quem crê nisso? Pode voltar hoje. E não é nem sobre crer mais, está escrito. Jesus pode voltar hoje. Só a Silvana que crê. Só a gente que vai subir, Silvana. Ninguém mais. Ah lá, a Zélia também crê. Ó, Jesus pode voltar hoje. Mas ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar daqui 10 anos. Ele pode voltar daqui 50 anos. E como que você vai viver até lá? Então, os códigos, os princípios, eles não são para a eternidade, eles são para a vida aqui na Terra. Porque depois dessa vida tem uma vida eterna. Só que você não está na vida eterna, você está nessa vida. Depois daqui tem o céu, só que o céu não chegou ainda. E pode demorar bastante para chegar. E até lá você tem uma família para sustentar. Até lá você tem uma vida para construir aqui. E você precisa honrar o nome do Senhor através dos seus resultados. Jesus disse: nisso o Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto. Que vocês deem muito resultado. Deus não é glorificado com a sua mão levantada lá na igreja, glória a Deus e aleluia. Isso é o seu culto. É o seu sacrifício de louvor a Deus. Deus é glorificado quando os seus negócios prosperam. Deus é glorificado quando a sua casa é um ambiente de paz. Deus é glorificado quando você é o melhor naquilo que você faz. Deus é glorificado quando o seu trabalho se destaca lá na empresa. Deus é glorificado quando aqueles que servem e levam o nome dele vivem uma vida extraordinária. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim ou não? Então, o que é o princípio bíblico? Ele é maior do que a religião. Ele é maior do que o judaísmo. Ele é maior do que qualquer coisa. O dízimo é um desses códigos. Mas então, eu dou dízimo por quê, se não é para receber? Você acha que Deus é um Deus tão medíocre assim? Que você precisa dar dinheiro para ele para te prosperar? Eu estou comprando a bênção. Então, ele é igual a qualquer outra entidade que tem por aí. Que você faz doações para essa entidade para receber. Não, o dízimo é um princípio de gratidão. O dízimo foi estabelecido era um princípio que foi estabelecido para Israel como mandamento, como um princípio de gratidão. Deus queria que o povo honrasse a ele com tudo aquilo que fazia parte de sua vida, inclusive com dinheiro. Antes de ter dinheiro, moeda física, era com o fruto da colheita, era com os cereais, era com os animais, era com parte do seu rebanho. Deus queria que eles honrassem a ele, glorificassem ele com tudo que eles possuíam. Então, o dízimo deve ser entregue como um princípio de gratidão. Eu não dou para Deus me dar mais, eu dou como gratidão por aquilo que ele já me deu. Eu dou grato. Eu não dou esperando receber, eu dou com uma manifestação de gratidão e reconhecimento que tudo que eu tenho veio por intermédio da misericórdia de Deus. Eu dou como reconhecimento que tudo que eu tenho vem do meu esforço, mas do meu esforço potencializado pela ação do Espírito Santo. Ah, mas o que eu tenho é pouco, então, porque você precisa se capacitar mais. Você precisa se desenvolver mais, você precisa se planejar mais, você precisa escalar as coisas que você faz. Então, é um princípio, é uma chave. Então, os códigos dos filhos de Abraão, que nós nos referimos, são princípios. Princípios como esse, por exemplo. A maior parte das pessoas que são dizimistas não prosperam, e não prosperam por quê? Porque elas não dão como gratidão por aquilo que elas têm. Elas dão pensando em receber mais. Isso é jogo de azar. Olha, eu sei que muita gente talvez vai se escandalizar com o que eu vou falar aqui, mas quem vive de fazer campanha de voto,
E eu não estou falando de todo tipo de voto, tá? Que o voto é algo bíblico. Por favor, não me entenda mal. Ana fez voto com Deus. E através de um voto que ela fez com Deus, ela colheu o que ela esperava. Eu estou falando de gente que acha que vai dar lá uma oferta de 100 e vai ganhar 10 mil. Isso aí é jogo de azar. É a mesma coisa que apostar numa bet. É a mesma coisa que jogar no tigrinho. Faz sentido o que eu estou falando para você, sim ou não? É a mesma coisa. Aí eu vou dar lá porque o profeta falou que se eu der, eu vou receber 100 vezes em 7 dias. E você nunca conheceu alguém que recebeu, a não ser o amigo do profeta. Porque isso não existe. Isso não é bíblico. O voto é bíblico. Então, igreja que faz voto não está errado. Eu faço votos também. Agora, eu estou falando desse tipo. Isso é aposta. Achar que eu vou comprar. Não, o mundo espiritual, ele é regido por princípios. Então, os princípios são chaves que destravam aquilo que está bloqueado. Os códigos dos filhos de Abraão, esses códigos, são senhas que você insere na sua vida e desbloqueia tudo aquilo que Deus já tem liberado para a sua vida. Porque tudo aquilo que você precisa, Deus já te deu. Tudo aquilo que você está pedindo para Deus, Deus também já te deu. A Bíblia diz, é a Bíblia que diz, não sou eu não. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O que é toda sorte de bênção? É todo tipo de bênção. Bênção material, física, emocional, financeira. É a Bíblia que diz. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Só que elas estão nas regiões celestiais. Aí, ó, no universo. Então não é tão errado você falar que está no universo. Está nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Está lá. E como que eu faço? Para tirar de lá e trazer para cá. Como que eu faço para liberar o acesso? Aí tem os códigos. Aí tem os princípios. Para liberar e para destravar. Então você precisa aprender a viver uma vida regida por princípios. Olha o que os princípios fazem. Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 21, versículo 20, está escrito assim, ó. E era Deus com o menino Ismael, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Em uma outra versão está escrito assim, e o menino cresceu no deserto, foi flecheiro e o Senhor era com ele. Ismael é expulso de casa, Ismael, filho de Abraão, de quem vai descender os árabes. Ele é expulso de casa, junto com a sua mãe, por ordem de Sara. Ismael caçoou de um banquete que a Sara fez para o Isaac, e por causa disso a Sara mandou Abraão expulsar ele de casa. Agora ele está no deserto, ele está prestes a morrer. E aí Deus aparece para a mãe dele, Agar, e diz, Agar, reprime o teu choro, porque eu ouvi o gemido do menino, e dele eu farei uma grande nação. Deus fez uma promessa para Ismael. E a promessa para Ismael, que é o povo árabe, é essa daqui, ó. Aonde colocar a planta do vosso pé, eu tenho te dado por herança. E Ismael levou isso tão a sério que foi no deserto mesmo que ele ficou. Já que a bênção de Deus está em mim, não está no lugar, já que a promessa de Deus não está na geografia, está em mim, então é aqui mesmo que eu vou ficar. Se Deus vai me abençoar em qualquer lugar, se o negócio sou eu, não é o lugar, então eu não preciso nem me mover de onde eu estou, é aqui mesmo que eu vou ficar. E ele ficou no deserto. E o menino habitou no deserto, anota aí, ambiente. Foi flecheiro, anota aí, habilidade. E o Senhor era com ele. Independente do ambiente em que você estiver, desenvolva habilidades e a presença de Deus te prosperará. Entendeu? E o menino habitou no deserto, foi flecheiro e o Senhor era com ele. Independente do ambiente, desenvolva habilidades e você vai prosperar. A bênção do Senhor vai potencializar as suas habilidades, vai potencializar as suas ações, porque o mundo espiritual não age, ele reage. O mal vai reagir aos seus maus comportamentos, vai encontrar legalidade naquilo que é mal que está em você. E o Espírito Santo de Deus vai potencializar as suas habilidades, vai potencializar aquilo que você faz de certo, aquilo que você faz de bom.
Ismael ficou no meio do deserto. E do meio do deserto nasceu os povos mais prósperos da terra. Dá uma olhada nisso daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é Dubai, há alguns anos atrás. Dubai é uma terra árabe. Dubai é terra de Ismael. Olha essa imagem de Dubai em 1900, não, essa imagem de 2004. Olha Dubai em 2004. Vocês estão vendo aí? Tá dando para ver bem a imagem? Confirma aí no chat. Essa é Dubai em 2004. Essa é Dubai agora. Essa é Dubai agora. Como que sai de um deserto desse e vem para um paraíso como este? Como que sai de um lugar desse? Como que transforma deserto em mar? Como que transforma terra estéril em terra fértil? É isso que os códigos dos filhos de Abraão fazem. É isso que os princípios fazem. Existe uma promessa de Deus e existe princípios que eu preciso cumprir para a promessa se manifestar. Ok? Isso é porque tem uma promessa de Deus sobre a vida deles, e tem uma sobre a sua também. Agora, por que na deles manifesta e na sua não? Porque para que a promessa se manifeste, você precisa cumprir princípios. Porque toda promessa vem acompanhada de princípios. Deus falou que dele faria uma grande nação. E o que ele fez? Habitou no deserto, foi flecheiro, e o Senhor era com ele. Deus fez uma promessa e ele logo desenvolveu habilidades. Deus tem uma promessa na sua vida, então vai desenvolver habilidades e competências alinhadas com essa promessa. Você recebeu uma profecia, agora olha para você e pense: quais são os comportamentos novos que eu preciso adotar, alinhados a essa profecia, para que ela se manifeste na minha vida? Faz sentido o que eu estou falando? O nosso tempo já estourou. Amanhã eu vou te falar o que eles fizeram. 3 coisas que eles fizeram para transformar o deserto em paraíso. Dubai saiu daquele deserto para se tornar a cidade mais luxuosa do planeta. Um dos destinos turísticos mais desejados do mundo. O maior shopping do mundo, o maior prédio do mundo, a maior dança de águas do mundo está lá. Essa imagem aqui, isso daqui é impressionante. Isso aqui é uma dos maiores projetos da arquitetura da história da humanidade. Isso daqui é fenomenal. Ó. Aqui, essa imagem aqui em cima, aqui, ó, isso aqui é uma cidade em forma de coqueiro. Essa ilha não existia, essa ilha é artificial. Eles fizeram praia artificial, ilha artificial, e transformaram, é uma cidade toda planejada, a base do coqueiro, as folhagens do coqueiro, tem um arco, mais de 70 mil pessoas vivem nessa ilha aqui. Eles fizeram isso no meio do deserto. Lá não é uma terra fértil. Então eles desenvolveram tecnologia, para que de forma artificial eles peguem, por exemplo, a banana do Brasil e façam ela brotar lá. Vocês têm noção disso? Lá não chovia, então eles desenvolveram tecnologia para fazer chover. Eles desenvolveram tecnologia para mexer no ecossistema, para gerar chuva lá. Tanto é que, não sei se você viu, alguns anos atrás, deu uma tempestade que alagou várias ruas de Dubai. Eles desenvolveram tecnologia para isso. Agora, o que eles fizeram? São 3 coisas que eles fizeram. Se você aplicar na sua vida, você vai construir excelência também, mas o tempo não vai dar, já é 8h45. Amanhã a gente continua. Eu vou começar a fazer os nossos devocionais igual série da Netflix. A gente vai terminar desse jeito, desesperado, para ver como que continua. Amém? Vamos para o print? Vamos ver se aqui vai funcionar igual funciona na Netflix.
Vamos para o print? Tira o seu print aí. E não adianta tirar o print e não postar, hein? E não adianta postar e não marcar, senão como é que eu vou repostar você? Então, posta nos stories do Instagram e marca @Daniel Klaven para eu poder repostar você lá. É Klaven com M, tá? M de Maria. Para quem não sabe, Klaven vem do latim, significa chave. Tira o print, posta nos stories do Instagram com alguma frase que represente o que você achou do nosso encontro, o que você aprendeu aqui no nosso encontro hoje, e marca @Daniel Klaven lá para eu poder repostar você. Tá bom? Vamos lá? Prints tirados, vamos orar. Feche os seus olhos onde você está e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Honramos o teu nome e glorificamos o teu nome pela sua bondade e misericórdia que tem nos alcançado. Te agradecemos, Senhor, por poder iniciar mais um dia na sua presença, aprendendo através da sua palavra como sermos pessoas melhores a cada dia. Senhor, nós entregamos o nosso dia nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre de mal. Nos ensina através do teu Espírito Santo a guardar tudo aquilo que temos recebido, que o teu Espírito Santo potencialize cada informação recebida, que nós possamos transformar todo esse conhecimento em ação congruente com a tua palavra, com os princípios que a sua palavra deixou para destravar todas as bênçãos, toda a sorte de bênção nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã.